Fogo do Bicho, de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Camilo, ou Camilinho, como lhe chamavam alguns por amizade, ocupava em um dos arsenais do Rio de Janeiro, Marinha ou Guerra, um emprego de escrita, ganhava 200 mil réis por mês, sujeitos ao desconto de taxa em Montepio. Era solteiro, mas um dia pelas férias foi passar a noite de Natal com um amigo no subúrbio do Rocha. Lá viu uma criaturinha modesta, vestido azul, olhos pedintes. 3 meses depois estavam casados. Nenhum tinha nada, ele apenas um emprego, ela as mãos e as pernas para cuidar da casa toda, que era pequena, e ajudar a preta velha que a criou e a acompanhou sem ordenado. Foi esta preta que os fez casar mais depressa. Não que lhes desse tal conselho, a rigor parecia-lhe melhor que ela ficasse com a tia viúva, sem obrigações nem filhos, mas ninguém lhe pediu opinião. Como porém dissesse um dia que se sua filha de criação casasse, iria servi-la de graça, esta frase foi contada a Camilo, e Camilo resolveu casar 2 meses depois. Se pensasse um pouco, talvez não casasse logo. A preta era velha, eles eram moços, etc. A ideia de que a preta o servia de graça entrou por uma verba eterna no orçamento. Germana, a preta, cumpriu a palavra dada. Um caco de gente sempre pode fazer uma panela de comida, disse ela. 1 ano depois, o casal tinha um filho e a alegria que trouxe compensou os ônus que traria. Joaninha, a esposa, dispensou ama, tanto era o leite e tamanha a robustez, sem contar a falta de dinheiro. Também é certo que nem pensaram nisto. Tudo eram alegrias para o jovem empregado, tudo esperanças. Ia haver uma reforma no arsenal e ele seria promovido. Enquanto não vinha a reforma, houve uma vaga por morte e ele acompanhou o enterro do colega, quase a rir. Em casa não se conteve e riu. Expôs à mulher tudo o que se ia dar, os nomes dos promovidos, 2, um tal Botelho, protegido pelo general, e ele. A promoção veio e apanhou Botelho e outro. Camilo chorou desesperadamente, deu murros na cama, na mesa e em si. Tem paciência, dizia-lhe Joaninha. Que paciência? Há 5 anos que marca o passo. Interrompeu-se. Aquela palavra da técnica militar aplicada por um empregado do arsenal foi como água na fervura. Consolou-o. Camilo gostou de si mesmo. Chegou a repetir aos companheiros íntimos. Daí a tempos, falando-se outra vez em reforma, Camilo foi ter com o ministro e disse: veja Vossa Excelência que há mais de 5 anos vivo marcando o passo. O grifo é apenas para exprimir a acentuação que ele deu ao final da frase. Pareceu-lhe que fazia boa impressão ao ministro, conquanto todas as classes usassem da mesma figura, funcionários, comerciantes, magistrados, industriais, etc., etc. Não houve reforma. Camilo acomodou-se e foi vivendo. Já então tinha algumas dívidas, descontava os ordenados, buscava trabalhos particulares às escondidas. Como eram moços e se amavam, o mau tempo trazia a ideia de um céu perpetuamente azul. Apesar desta explicação, houve uma semana em que a alegria de Camilo foi extraordinária. Ides ver. Que a posteridade me ouça. Camilo, pela primeira vez, jogou no bicho. Jogar no bicho não é um eufemismo como matar o bicho. O jogador escolhe um número que convencionalmente representa um bicho, e se tal número acerta de ser o final da sorte grande, todos os que arriscaram nele os seus vinténs ganham, e todos os que fiaram dos outros perdem. Começou a vinténs e dizem que está em contos de réis, mas vamos ao nosso caso. Pela primeira vez, Camilo jogou no bicho, escolheu o macaco e, entrando com 5 tostões, ganhou não sei quantas vezes mais. Achou nisto tal despropósito que não quis crer, mas afinal foi obrigado a crer, ver e receber o dinheiro. Naturalmente tornou ao macaco 2, 3, 4 vezes, mas o animal, meio homem, falhou as esperanças do primeiro dia.
Camilo recorreu a outros bichos sem melhor fortuna e o lucro inteiro tornou a gaveta do bicheiro. Entendeu que era melhor descansar algum tempo, mas não há descanso eterno, nem ainda o das sepulturas. Um dia lá vem a mão do arqueólogo a pesquisar os ossos e as idades. Camilo tinha fé, a fé abala as montanhas. Tentou o gato, depois o cão, depois o avestruz. Não havendo jogado neles, podia ser que não pôde ser. A fortuna igualou os 3 animais em não lhes fazer dar nada. Não queria ir pelos palpites dos jornais, como faziam alguns amigos. Camilo perguntava como é que meia dúzia de pessoas, escrevendo notícias, podiam adivinhar os números da sorte grande. De uma feita, para provar o erro, concordou em aceitar um palpite, comprou no gato e ganhou. Então, perguntaram-lhe os amigos. Nem sempre se há de perder, disse este. Acaba-se ganhando sempre, acudiu um. A questão é tenacidade, não afrouxar nunca. Apesar disso, Camilo deixou-se ir com os seus cálculos, quando muito cedia a certas indicações que pareciam vir do céu, como um dito de criança de rua. Mamãe, por que a senhora não joga hoje na cobra? Ia ser a cobra e perdia. Perdendo, explicava a si mesmo o fato com os melhores raciocínios deste mundo, e a razão fortalecia a fé. Em vez de reforma da repartição, veio um aumento de vencimentos, cerca de 60 mil réis mensais. Camilo resolveu batizar o filho e escolheu para padrinho nada menos que o próprio sujeito que lhe vendia os bichos, o banqueiro certo. Não havia entre eles relações de família. Parece até que o homem era um solteirão sem parentes. O convite era tão inopinado que quase o fez rir, mas viu a sinceridade do moço e achou tão honrosa a escolha que aceitou com prazer. Não é negócio de casaca? Qual casaca? Coisa modesta. Nem carro? Carro. Para que carro? Sim, basta ir a pé, a igreja é perto, na outra rua. Pois a pé. Qualquer pessoa atilada descobriu já que a ideia de Camilo é que o batizado fosse de carro. Também descobriu a vista da hesitação e do modo que entrava naquela ideia há de deixar que o carro fosse pago pelo padrinho. Não pagando o padrinho, não pagaria ninguém. Fez-se o batizado, o padrinho deixou uma lembrança ao afilhado e prometeu rindo que lhe daria um prêmio na águia. Esta graçola explica a escolha do pai. Era a desconfiança dele que o bicheiro entrava na boa fortuna dos bichos e quis ligar-se-lhe por um laço espiritual. Não jogou logo na águia para não espantar, disse consigo, mas não esqueceu a promessa e um dia, com ar de riso, lembrou ao bicheiro. Compadre, quando for a águia, diga. A águia? Camilo recordou-lhe o dito, o bicheiro soltou uma gargalhada. Não, compadre, eu não posso adivinhar. Aquilo foi pura brincadeira. Oxalá que eu lhe pudesse dar um prêmio. A águia dá, não é comum, mas dá. Mas por que é que eu ainda não acertei com ela? Isso não sei. Eu não posso dar conselhos, mas quero crer que você, compadre, não tem paciência no mesmo bicho, não joga com certa constância, troca muito. É por isso que poucas vezes tem acertado. Diga-me cá, quantas vezes tem acertado? De cor não posso dizer, mas trago tudo muito bem escrito no meu caderno. Pois veja, e há de descobrir que todo o seu mal está em não teimar em algum tempo no mesmo bicho. Olhe, um preto que há 3 meses joga na borboleta ganhou hoje e levou uma bolada. Camilo escrevia efetivamente a despesa e a receita, mas não a comparava para não conhecer a diferença. Não queria saber do déficit, posto que metódico tinha o instinto de fechar os olhos à verdade para não haver lhe aborrecer. Entretanto, a sugestão do compadre era aceitável. Talvez a inquietação, a impaciência, a falta de fixidez nos mesmos bichos fosse a causa de não tirar nunca nada. Ao chegar a casa, achou a mulher dividida entre a cozinha e a costura. Germana adoecera e ela fazia o jantar, ao mesmo tempo que acabava o vestido de uma freguesa. Cosia para fora, a fim de ajudar as despesas da casa e comprar algum vestido para si. O marido não ocultou o desgosto da situação, correu a ver a preta.
Já achou melhor da febre, com o quinino que a mulher tinha em casa, ele dera, por sua imaginação, e a preta acrescentou sorrindo: imaginação de Nã Joaninha é boa. Jantou triste por ver a mulher tão carregada de trabalho, mas a alegria dela era tal, apesar de tudo, que o fez alegre também. Depois do café, foi ao caderno que trazia fechado na gaveta e fez os seus cálculos. Somou as vezes e os bichos, tantas na cobra, tantas no galo, tantas no cão e no resto, uma fauna inteira, mas tão sem persistência que era fácil desacertar. Não queria somar a despesa e a receita para não receber de cara um grande golpe e fechou o caderno. Afinal, não pôde e somou lentamente, com cuidado para não errar. Tinha gasto 707 mil réis e tinha ganho 84 mil réis, um déficit de 623 mil réis. Ficou assombrado. Não é possível. Contou outra vez, ainda mais lento, e chegou a uma diferença de 5 mil réis para menos. Teve esperanças e novamente somou as quantias gastas e achou o primitivo déficit de 623 mil réis. Trancou o caderno na gaveta. Joaninha, que o vira jantar alegre, estranhou a mudança e perguntou o que tinha. Nada. Você tem alguma coisa, foi alguma lembrança? Não foi nada. Como a mulher teimar sem saber, engendrou uma mentira, uma turra com o chefe da seção, coisa de nada. Mas você estava alegre, prova de que não vale nada. Agora lembrou-me e estava pensando no caso, mas não é nada, vamos à bisca. A bisca era o espetáculo deles, a ópera, a Rua do Ouvidor, Petrópolis, Tijuca, tudo o que podia exprimir um recreio, um passeio, um repouso. A alegria da esposa voltou ao que era. Quanto ao marido, se não ficou tão expansivo como de costume, achou algum prazer e muita esperança nos números das cartas, jogou a bisca fazendo cálculos, conforme a primeira carta que saísse, depois a segunda, depois a terceira, esperou a última, adotou outras combinações a ver os bichos que correspondiam a elas, e viu muito deles, mas principalmente o macaco e a cobra, firmou-se nestes. O meu plano está feito, saiu pensando no dia seguinte, vou até aos 700 mil réis, se não tirar a quantia grossa que anime, não compro mais. Firmou-se na cobra por causa da astúcia e caminhou para a casa do compadre. Confessou-lhe que aceitara o seu conselho e começava a teimar na cobra. A cobra é boa, disse o compadre. Camilo jogou uma semana inteira na cobra sem tirar nada. Ao 7º dia lembrou-se de fixar mentalmente uma preferência e escolheu a cobra coral, perdeu. No dia seguinte, chamou-lhe cascavel, perdeu também. Veio a surucucu, a jiboia, a jararaca, e nenhuma variedade saiu da mesma tristíssima fortuna. Mudou de rumo. Mudaria sem razão, apesar da promessa feita, mas o que propriamente o determinou a isto foi o encontro de um carro que ia matando um pobre menino. Correu gente, correu polícia, o menino foi levado à farmácia, o cocheiro ao posto da guarda. Camilo só reparou bem no número do carro, cuja terminação correspondia ao carneiro, adotou o carneiro. O carneiro não foi mais feliz que a cobra. Não obstante, Camilo apoderou-se daquele processo de adotar um bicho e jogar nele até estafá-lo, era aí pelos números adventícios. Por exemplo, entrava por uma rua com os olhos no chão, dava 40, 60, 80 passos, erguia repentinamente os olhos e fitava a primeira casa à direita ou à esquerda, tomava um número e ia dali ao bicho correspondente. Tinha já gasto o processo de números escritos e postos dentro do chapéu, o de um bilhete do tesouro, coisa rara, e sem outras formas que se repetiam ou se completavam. Em todo caso, ia descambando na impaciência e variava muito. Um dia resolveu fixar-se no leão. O compadre, quando reconheceu que efetivamente não saía do rei dos animais, deu graças a Deus. Ora, graças a Deus que eu o vejo capaz de dar um grande bote. O leão tem andado esquivo, é provável que derrube tudo, mais hoje, mais amanhã. Esquivo, mas então não quererá dizer? Ao contrário, dizer que? Ao contrário que?
Palavras escuras, mas para quem tem fé e lida com números, nada mais claro. Camilo elevou ainda mais a soma da aposta. Faltava pouco para os 700 mil réis. Ou vencia ou morria. A jovem consorte mantinha a alegria da casa, por mais dura que fosse a vida, grossos os trabalhos, crescentes as dívidas e os empréstimos, e até não raras as fomes. Não lhe cabia culpa, mas tinha paciência. Ele, em chegando aos 700 mil réis, trancaria a porta. O leão não queria dar. Camilo pensou em trocá-lo por outro bicho, mas o compadre afligia-se tanto com essa frouxidão que ele acabaria entre os braços da realeza. Faltava já pouco, enfim, pouquíssimo. Hoje respiro, disse Camilo à esposa. Aqui está a nota última. Cerca de 2 horas, estando à mesa da repartição a copiar um grave documento, Camilo ia calculando os números e descrendo da sorte. O documento tinha algarismos, ele errou-os muita vez por causa do atropelo em que uns e outros lhe andavam no cérebro. A troca era fácil. Os seus vinham mais vezes ao papel que os do documento original. E o pior é que ele não dava por isso. Escrevia o leão em vez de transcrever a soma exata das toneladas de pólvora. De repente, entra na sala um contínuo, chega-se-lhe ao ouvido e diz que o leão dera. Camilo deixou cair a pena e a tinta e inutilizou a cópia quase acabada. Se a ocasião fosse outra, era caso de dar um murro no papel e quebrar a pena, mas a ocasião era esta, e o papel e a pena escaparam às violências mais justas deste mundo. O leão dera, mas como a dúvida não morre... Quem é que disse que o leão deu? Perguntou Camilo baixinho. O moço que me vendeu na cobra. Então foi a cobra que deu? Não, senhor. Ele é que se enganou e veio trazer a notícia pensando que eu tinha comprado no leão, mas foi na cobra. Você está certo? Certíssimo. Camilo quis deitar a correr, mas o papel borrado de tinta acenou-lhe que não. Foi ao chefe, contou-lhe o desastre e pediu para fazer a cópia no dia seguinte. Viria mais cedo ou levaria o original para casa. Que está dizendo? A cópia há de ficar pronta hoje. Mas são quase 3 horas. Prorrogo o expediente. Camilo teve vontade de prorrogar o chefe até ao mar, se lhe era lícito dar tal uso ao verbo e ao regulamento. Voltou à mesa, pegou de uma folha de papel e começou a escrever o requerimento de demissão. O leão dera, podia mandar embora aquele inferno. Tudo isto em segundos rápidos, apenas 1 minuto e meio. Não tendo remédio, entrou a recopiar o documento e antes das 4 horas estava acabado. A letra saiu tremida, desigual, raivosa, agora melancólica, pouco a pouco alegre, à medida que o leão dizia ao ouvido do amanuense, adoçando a voz: Eu dei. Ora, chegue-se, dê cá um abraço, disse-lhe o compadre quando ele ali apareceu. Afinal, a sorte começa a protegê-lo. Quanto? 105 mil réis? Camilo pegou em si nos 105 mil réis e só na rua advertiu que não agradecera ao compadre. Parou, hesitou, continuou. 105 mil réis. Tinha ânsia de levar à mulher aquela notícia, mas assim, só? Sim, é preciso festejar esse acontecimento. Um dia não são dias. Devo agradecer ao céu a fortuna que me deu, um pratinho melhor à mesa. Viu perto uma confeitaria, entrou por ela e espraiou os olhos sem escolher nada. O confeiteiro veio ajudá-lo e, notando a incerteza de Camilo entre mesa e sobremesa, resolveu vender-lhe ambas as coisas. Começou por um pastelão, um rico pastelão que enchia os olhos antes de encher a boca e o estômago. A sobremesa foi um rico pudim, em que havia escrito com letras de massa branca este viva eterno, viva a esperança. A alegria de Camilo foi tanta e tão estrepitosa que o homem não teve remédio senão oferecer-lhe vinho também, 1 ou 2 garrafas. 2. Isso não vai sem Porto. Eu lhe mando tudo por um menino, não é longe? Camilo aceitou e pagou. Entendeu-se com o menino acerca da casa e do que faria. Que não lhe batesse a porta, chegasse e esperasse por ele. Podia ser que ainda não estivesse em casa. Se estivesse, viria à janela de quando em quando.
pagou 16 mil réis e saiu. Estava tão contente com o jantar que levava e o espanto da mulher, nem se lembrou de presentear Joaninha com alguma joia. Esta ideia só o assaltou no bonde, andando. Desceu e voltou a pé a buscar um mimo de ouro, um broche que fosse, com uma pedra preciosa. Achou um broche nestas condições, tão modesto no preço, 50 mil réis, que ficou admirado, mas comprou-o a si mesmo e voou para casa. Ao chegar estava à porta o menino, com cara de o haver já decomposto e mandado ao diabo. Tirou-lhe os embrulhos e ofereceu-lhe uma gorjeta. Não, senhor, o patrão não quer. Pois não diga ao patrão, pegue lá 10 tostões, serve para comprar na cobra, compre na cobra. Isto de lhe indicar o bicho que não dera, em vez do leão que dera, não foi cálculo nem perversidade, foi talvez confusão. O menino recebeu os 10 tostões, ele entrou para casa com os embrulhos e a alma nas mãos e 38 mil réis na algibeira. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.